Estamos falando aqui diretamente da Semana de Fígado do Rio de Janeiro 2023 e a gente vai abordar um tema hoje muito interessante e também novo. É elastografia e achados ao Doppler da insuficiência cardíaca. Será essa uma boa indicação para fazer um ultrassom com Doppler? Então, eu sou a coordenadora, meu nome é Priscila Paulo Flores, sou professora associada da Universidade Federal Fluminense e doutora em hepatologia pela UFRJ. Vou apresentar o debatedor, que é o doutor Pedro Spinetti. Obrigado, Priscila. Obrigado ao Grupo de Fígado do Rio de Janeiro pelo convite para estar com vocês nessa semana. Eu sou cardiologista, mestre e doutor em cardiologia pela UFRJ, médico da Clínica de Insuficiência Cardíaca do Hospital Universitário Pedro Ernesto e atualmente diretor científico da Socerg. É um tema novo para nós cardiologistas, mas de bastante interesse. Esperamos avançar no conhecimento desse tema. Então, eu vou começar com um caso clínico que deu início em 2017, um paciente de 67 anos, submetido a valvuloplastia tricúspide e troca valvar mitro-aórtica em 2008. E referindo o cansaço, dispneia esporádica e um edema importante de membros inferiores. Foi então encaminhado para a investigação de elevação de gama-GT ao hepatologista. Estava em uso de Marevan, olmesartana, aspirina, metoprolol, clortalidona e atorvastatina. Foi suspenso o igroton por conta de gota, iniciou alopurinol e foi iniciado a seguir, pouco tempo depois, no mesmo ano, espironolactona e furosemida para o melhor controle do edema e da congestão sistêmica. É um paciente etilista social, ex-tabagista de 70 maços ano e com história familiar importante de doença cardiovascular. Apresentava um eco já com disfunção cardíaca importante. É um caso cedido pelo Dr. Bruno Vaz Brotz e Dr. João Marcelo. Quer comentar alguma coisa, Daniel? Pedro. Bom, acho que aqui um ponto interessante é um paciente valvar. E um paciente valvar grave, já com uma dupla troca mitro-aórtica e com patologia tricúspide, então que já deve ter algum grau de disfunção direita, e aí certamente é um paciente com maior risco de ter hepatopatia congestiva. Então talvez esse seja um grupo de pacientes em que o uso da elastografia seja interessante, mas vamos conhecer um pouquinho melhor o caso para a gente ver. Então, esse paciente tinha evolutivamente, o acompanhamento dele então começou em 2017 até 2022 e os exames de 2020 para cá, mostrando um discreto aumento de transaminases, uma gama-GT cerca de 9 a 10 vezes o valor normal, a fosfatase alcalina dentro da normalidade e ureia e creatinina que apresentavam uma discreta elevação com bilirrubina praticamente normal, albumina normal e plaquetas também normais. Era um paciente com TAP, o NR alargado por conta de anticoagulação. Pode comentar, por favor, Pedro. Do ponto de vista laboratorial, o que me chama a atenção aqui, em 9 de 2020, que ele tinha a gama-GT mais aumentada que ele tem, e nesse momento com BNP normal, sugeria que esse paciente estaria euvolêmico, uma creatinina ali de 1,34, mostrando aí uma disfunção não só hepática, mas uma disfunção renal também, e rim é uma área de meu interesse, eu trabalhei com síndrome cardiorrenal no mestrado e no doutorado, e a gente vê que ele tem uma piora da função renal ali 2 meses depois, e depois essa função renal melhora, então essa piora transitória que ele tem aí de função renal, será que isso foi congestão? A gente sabe hoje que um dos principais motores de piora da função renal no paciente com insuficiência cardíaca não é baixo débito, é congestão. Então essas oscilações a gente sempre tem que avaliar em conjunto com a volemia do paciente, para saber se hipervolemia pode estar contribuindo para isso, e da mesma forma que a hipervolemia afeta o rim, ela pode estar afetando o fígado também, contribuindo para a alteração da função. Lembrando que aqui, Pedro, ele na verdade, entre esse primeiro e segundo exame, a gente suspendeu
o higroton dele, ele estava sem diurético, né? Então, ele pode estar justamente mais congesto, e o que a gente está vendo aí ser um impacto da suspensão do diurético. O TAP como parâmetro para a gente acompanhar a função hepática desse paciente está prejudicado porque ele está em uso de Marevan, então atrapalha a condução do paciente. Tá. Então eu vou... Esses outros exames aqui de 21, 22, a gente pode até comentar também mais à frente, mas eu acho que... qual exame você pediria que poderia ajudar aí nesse caso? Então, acho que do ponto de vista laboratorial, um BNP sequencial seria interessante para a gente ver como é que ele está evoluindo. A gente sabe que o BNP é um marcador prognóstico na insuficiência cardíaca, então seria bastante interessante. Uma reavaliação da função desse paciente para a gente entender como é que ele está do ponto de vista volêmico, qual é o cardiograma, essa cava está congesta, não está congesta, está variando, não está variando, e sobretudo como é que estão essas próteses, tem alguma disfunção valvar associada ou não, né? Essa valvuloplastia tricúspide ficou boa ou não ficou boa, né? Para saber o quanto de sobrecarga aí hepática eu estou tendo. Às vezes a plastia não ficou boa, esse paciente pode ter uma insuficiência tricúspide importante, levando à congestão hepática. Perfeito. E eu vou mostrar aqui, depois qualquer coisa a gente retorna. Além de todos esses exames que o Dr. Bruno pediu e que o Dr. Pedro, ele também realizou um ultrassom de abdômen. Então ele chegou a fazer investigação para hepatopatia com sorologias virais, todas negativas aqui abaixo, tá? E chegou a repetir o eco, como o Pedro pediu, né? Que mostrava então próteses normofuncionantes, uma PSAP normal, função sistólica biventricular tinha preservada com aumento de átrio esquerdo, sinais de aumento das pressões de enchimento de VE e veia cava, nesse caso aqui estava normovolêmica. Ele fez um ultrassom com fígado de contorno regular, dimensões normais, com múltiplos diminutos focos hiperecogênicos esparsos, compatíveis com amartomas biliares, complexos de von Mayenburg e foco ecogênico de 3 milímetros no rim direito, podendo representar um cálculo. Esse foi o primeiro. Além disso, a gente fez também aqui uma tabela das elastografias com ultrassonografias que ele foi fazendo de acordo com a evolução e com esses dados laboratoriais. E o que a gente observou é que esse paciente, naquela época, né, de 2020, que a gente está discutindo aqui, ele tinha uma elastografia transitória de 20,6 kPa, com o point share wave, né, elastografia de 1,85 metros por segundo, que é mais ou menos compatível, um CAP normal e um ultrassom naquela época com congestão e presença de colaterais. Veias hepáticas dilatadas, calibrosas e visíveis até a periferia do órgão, demonstrando a congestão. Em seguida, aquele outro exame em que a gente observa, então, o point share wave 1,35, 9,8 de elastografia transitória. E aí esse paciente foi fazendo acompanhamento e a rigidez hepática dele no ano seguinte, com a instituição da terapêutica diurética, né, com a spironolactona e a furosemida, ela apresentou uma queda, né, de 6,8, 5,39 e o ultrassom mostrou a ausência de congestão, sem colaterais nessa época e com veias hepáticas de calibre normal. A gente pode seguir adiante e depois voltar aqui, talvez seja melhor para poder, né, ver a evolução através do exame de ultrassom também, né? Sim. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui essa imagem, que foi aquela do momento inicial em que ele apresentava congestão e que tinha veia hepática com calibre dilatado, né, em 11 de 2020. Que a gente estava comentando. Sim, acho que é um dado importante a destacar aí, enquanto cardiologista, que a gente viu um eco com função normal, mas lembrar da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Uma fração de ejeção normal não quer dizer que esse paciente não tenha insuficiência cardíaca. Esse paciente é um paciente valvar, fez uma troca valvar mitro-aórtica, no eco tem hipertrofia ventricular esquerda e tinha aumento das pressões de enchimento. Então é um coração enrijecido, é um coração que apesar das válvulas agora estarem normais, mas que ele maneja mau volume, que justifica esse paciente estar congesto. Uhum.
Pois é, e aqui foi colocado inclusive o Doppler, né, em que a gente observou que as veias hepáticas, além de dilatadas, elas, ao aumento de calibre, elas apresentavam também a perda da oscilação respiratória, que a gente chama então de perda do padrão trifásico das veias hepáticas, que também é um dado sugestivo importante com relação à insuficiência cardíaca. A rigidez, então, estava bem aumentada, foi aumentada a dose de diurético, e a gente vai passar para o próximo aqui, que foi aquele exame que eu mostrei mais atual um pouquinho, que mostrava, então, uma rigidez hepática que sofreu uma queda importante, com ultrassom ao lado. Peraí que eu vou voltar aqui. Ultrassom ao lado mostrando. Aqui, ultrassom mostrando veias hepáticas de calibre normais e sem dilatação importante, né, das veias hepáticas, e o Doppler também mostrou nesse momento que havia uma redução da congestão, assim como a rigidez hepática aqui, então caiu para 6,8 depois da instituição da terapia com diurético. Tem alguma consideração, Pedro, que possa ser feita aí nesse caso? Esse é um dado bastante interessante que a elastografia tem mostrado para a gente. Depois tem um diapositivo que mostra alguns dados de literatura, mas o que a gente tem observado, que as revisões sistemáticas e as primeiras meta-análises têm mostrado para a gente, é que a elastografia hepática ela tem uma boa correlação com a pressão venosa central. Então, sendo, portanto, um indicador interessante do grau de congestão em pacientes com insuficiência cardíaca. E mais interessante do que isso, estudos têm sinalizado que ela, após instituída uma intervenção com diurético-terapia, por exemplo, a gente consegue mostrar uma melhora dessa congestão. Então, talvez seja um exame interessante, inclusive, para guiar a terapêutica. Por exemplo, o BNP ele é um excelente marcador de congestão, mas a oscilação dele, de acordo com a terapêutica, não torna uma ferramenta muito interessante para guiar terapêutica. A queda dele demora muito e não reflete a intervenção que a gente fez. A elastografia ainda não há muito consenso, os estudos ainda são pequenos, tem que aumentar em termos de N, mas sugere que a gente consiga ver uma melhora em pouco tempo após instituir uma intervenção com sucesso, com uma real descongestão do paciente. E é interessante, Pedro, para a gente que não é cardiologista, que só para sinalizar, o primeiro exame que tinha elastografia com rigidez hepática de 20, ele fazia a gente pensar em cirrose, porque é um valor muito elevado para rigidez hepática. Mas quando a gente olha, principalmente a imagem no ultrassom e o Doppler do paciente, e observa que ele naquela época estava muito congesto, com alterações de congestão, e morfologicamente o fígado não tinha um aspecto de cirrose, era muito discrepante. Então, depois do tratamento, quando a redução da rigidez, aí parece que tudo se encaixa. Cirrose, né? Tudo se encaixa, Aí eu vou aqui mostrando novamente, né, as veias hepáticas com Doppler e a rigidez hepática avaliada pela elastografia transitória. Eu vou passar porque, na verdade, isso já foi bastante discutido, elastografia pelo método 2D, né, que dá essa imagem bonita, no momento atual. E eu vou trazer para a discussão algumas coisas que a gente já falou e que a gente vai debater ainda um pouquinho sobre a questão da rigidez hepática aumentada. A gente não esquecer de não apenas correlacionar com fibrose, mas com outras causas, como é o caso da congestão, e olhar sempre o aspecto morfológico no modo B e sempre que possível utilizar o Doppler para avaliar oscilação da veia hepática, variação com a respiração e calibre. Aumento do calibre, como eu falei, e observar a veia cava inferior, que é um parâmetro muito importante da volemia. O que você acha aí? Sim, a veia cava, por intensivista, para quem trabalha com insuficiência cardíaca aguda, é um exame que a gente gostaria de fazer todo dia, né? Hoje em dia é cada vez mais disponível o ultrassom point of care, então permite a gente avaliar. Lá na clínica de insuficiência cardíaca no Pedro Ernesto, a gente tem um aparelho de ultrassom na nossa sala em que a gente consegue fazer essa avaliação de volemia do paciente. A gente brinca, até vamos fazer um ecocavograma, né? Para avaliar a cava, avaliar a volemia desses pacientes. E hoje em dia a gente tem inclusive alguns protocolos para avaliação de volemias de pacientes com IC, como o protocolo Vexus, que a gente tenta padronizar e uniformizar isso para avaliar melhor. E por contiguidade isso vai se refletir na veia hepática e no fígado, né? Então acho que deve fazer parte da avaliação. E interessante porque quando a gente olha as revisões sistemáticas sobre o tema do papel da elastografia na IC,
um intuito inicial era você tentar buscar e diferenciar o que é hepatopatia congestiva do que é cirrose, né? Uhum. E, infelizmente, para isso o método ainda não ajuda. É verdade. Mas ele é uma ferramenta promissora aí para a gente estimar a congestão. Sim, sem dúvida. Tanto que essas séries em si, hoje em dia, elas excluem os pacientes com hepatopatia prévia, para a gente não ter esse fator confundidor e o aumento da rigidez, realmente entender que ele ali está refletindo congestão. E eu acho muito interessante também, porque assim, nesse caso especificamente, é vida real, né? Então assim, a gente tem um TAP bem alargado que o paciente faz anticoagulante. Sim. Então, assim, a gente não pode utilizar todas as provas de função hepática que a gente tem disponíveis, não invasivas, como o laboratório, para poder avaliar. Então, a gente precisa realmente da avaliação do fígado pela rigidez, a morfologia, o Doppler e tudo em conjunto. A gente sabe que pela própria congestão também induz alterações de função. Sim, sim. Né? E dano, como eu falei, o rim é a minha área de maior estudo e a gente vê isso, a creatinina sobe quando o paciente está congesto, né? Ele tem doença renal crônica associada, tem que pensar já em dialisar esse paciente, mandar para o nefrologista. A gente vê quando descongestiona, aquela creatinina volta ao normal, ao basal, né? E vida que segue. Então, entender o que é uma disfunção transitória pela congestão do que realmente é um dano hepático, né? Na área renal, a gente falava antigamente a síndrome cardiorrenal, entendendo que isso fosse uma doença separada por um dano estabelecido no rim, e hoje os autores mais recentes já falam, olha, isso não é uma doença diferente, isso é congestão no rim, né? Você tira a congestão, o rim volta ao normal. Então, isso é insuficiência cardíaca, a gente continua tratando o IC. Não tem que tratar o rim, porque ele está transitoriamente alterado como consequência da congestão. Perfeito. E aí eu vou passar aqui o que temos na literatura sobre esse assunto, né? Então, a gente fez uma pesquisa na literatura, observamos que existem poucos estudos relativamente, aqui tem alguns de um estudo de uma meta-análise que foi feita recentemente e que mostrou que realmente a gente tem estudos tanto em pouca quantidade disponíveis, como também N bem pequeno em todos esses estudos, né? A maior série com 149 pacientes, mas estudos com 10, 20, né? A média ali está em torno de 20 pacientes. É muito pouco, né? Mas é interessante que a gente já encontra diferença, né? Então, é um importante marcador aí de rigidez, a associação com a pressão venosa central é bem clara nos estudos, todos eles vão nesse sentido. E um outro dado muito interessante é que ele é um marcador prognóstico, mesmo em estudos com poucos pacientes, mas mostrando uma relação com o prognóstico. Porque a gente está vendo congestão, a gente sabe que o paciente com insuficiência cardíaca que está congesto é um paciente que tem pior prognóstico do que o paciente que está seco. Né? E um dado interessante, especialmente naqueles pacientes que têm disfunção de ventrículo direito e, portanto, acabam tendo mais congestão hepática, tem pior prognóstico, né? Um desses trabalhos que está nessa meta-análise é em pacientes com avaliação para implante de dispositivo de assistência circulatória e a maioria das vezes a gente coloca dispositivo para assistir o ventrículo esquerdo, né? E aqueles que tinham uma rigidez hepática maior tiveram pior prognóstico e muitos tiveram que colocar assistência no ventrículo direito também, né? Então mostrando aí, sendo um marcador de pior performance do coração direito também. Então, um dado bastante interessante que pode ajudar na avaliação complementar desses pacientes, que são pacientes de difícil manejo, muito complexos. E você acha que também pode ser usado como um fator prognóstico para hospitalização, para complicações, para morbidade também, né? Mortalidade, acho que morbidade. É um marcador prognóstico, né? Acho que a gente tem que avançar agora, a gente já mostrou a associação com congestão, então a gente sabe que no paciente com IC, se a rigidez hepática estiver aumentada, isso é um sinal de que ele está congesto e que potencialmente ele tem pior prognóstico. Acho que os estudos agora deveriam ser no sentido da gente tentar mostrar se, mudando a nossa conduta baseada no resultado da elastografia, a gente consegue melhorar esse prognóstico ou não. Que aí a gente realmente vai conseguir inserir isso na prática clínica, porque ele vai ser um modificador de conduta. Né? Enquanto ele ainda é apenas um marcador prognóstico, um marcador de congestão, a gente tem outros marcadores e aí fica aquele, qual é o melhor? Né? É o marcador bioquímico, o BNP, é a avaliação só
da congestão da veia cava, pelo ecocardiograma ou pelo ultrassom hepático, preciso da elastografia. Então, acho que a gente tem que avançar um pouquinho mais para tentar definir qual o melhor. Mas... Vou seguir, esse aqui a gente discutiu agora, falamos exatamente o que está aqui no artigo. E aqui eu trouxe também um outro artigo que fala do fígado e coração, uma relação ultrassonográfica, que eu achei o título bastante interessante, acima de tudo, e que ele vai falar muito também do que a gente já tocou aqui no assunto, da alterações no fluxo, resistência arterial hepática, que também está alterada no Doppler arterial desses pacientes, a possibilidade que existe no futuro até de utilizar também ultrassom com contraste em alguns pacientes para ver opacificação das veias hepáticas, dos vasos, e também ajuda a avaliar a congestão, né? E que esses achados, muitas vezes, eles são precoces e podem ser, então, aliados, como o Pedro falou, ao tratamento desses pacientes. Eu acho interessante porque, na verdade, o que a gente observou nesse caso, e eu vi nesse artigo, é que, às vezes, as alterações vistas no ultrassom, elas podem até preceder alguns outros achados do ponto de vista clínico e do ponto de vista até cardiológico, né? Sim, antes do paciente ter uma manifestação mais intensa da insuficiência cardíaca e ajudar até em dúvida diagnóstica, né? Esse paciente tinha função de VE normal, então a gente vê que muitos colegas clínicos ainda têm dificuldade de pensar em insuficiência cardíaca. Então, se você vê uma rigidez aumentada, antes de pensar em cirrose, será que essa rigidez não está aumentada pela insuficiência cardíaca? Pacientes que têm predomínio de disfunção do ventrículo direito, que até evoluir com uma congestão mais intensa, com ascite, com edemas de membros inferiores, talvez o aumento da rigidez hepática seja um marcador mais precoce, mostrando de que ele está começando a descompensar e a gente talvez deva intensificar a terapia antes. Acho que são hipóteses a serem provadas, né? Eu achei muito interessante, assim, só para tentar finalizar aqui, que a gente, na verdade, na hepatologia, a gente tem algumas terapêuticas, principalmente na cirrose e hipertensão porta, em que a gente ainda não tem nenhum dado de monitoramento, monitorização, assim, dado robusto do ponto de vista de ultrassom e elastografia, e aí a gente encontra, né, justamente no coração, essa relação com o fígado e com ultrassom, né, através do Doppler e da elastografia. Então, achei que o coração aí serviu como uma forma de mostrar para a gente que talvez a gente encontre um horizonte no tratamento dos pacientes com esses métodos não invasivos hoje disponíveis, essas ferramentas que a gente tem na prática clínica, né? Então, isso eu queria deixar assim bem ressaltar esse assunto. Gostaria então de terminar agradecendo a organização do evento, agradecendo aqui a presença do Pedro, que foi bastante proveitosa, já acho que enriqueceu muito, que é um assunto novo, como eu falei anteriormente, e vou passar então a palavra para o Pedro. Então, eu que mais uma vez agradeço o convite, parabenizo ao Grupo de Fígado pelo evento, sensacional, e à disposição sempre que precisarem. E que então a gente consiga fazer uma parceria coração e fígado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.